Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Julião, tá? E aí nesta aula de hoje, nesta aula eu vou apresentar sobre as modelagens de casos de uso, atividades e máquina de estados, tá? Então vamos começar pelos casos de uso. Os casos de usos, eles são diagramas onde a gente vai modelar, vai fazer a modelagem do sistema, onde a gente tem uma visão geral de todas as funcionalidades que o sistema oferece, tá? Então não existe um caso de uso para cada funcionalidade, já começa por aí. É um caso de uso só para todas as funcionalidades. Aí você pode pensar, professor, mas a descrição de casos de uso eu não consigo colocar todas as funcionalidades. Tá, descrição de casos de uso é uma coisa. Casos de uso, o diagrama casos de uso é uma outra coisa. O diagrama casos de uso é para que você possa modelar todas as ações, tá? Que o usuário, seja ele ser humano ou outro sistema, pode interagir com o nosso sistema, o sistema que você está desenvolvendo. Descrição de caso de uso é você fazer o seguinte: você tem lá a ação, e como na modelagem a gente não pode detalhar, até porque a gente não tem espaço, e aí é onde a gente vai para a descrição de caso de uso, onde a gente vai pegando cada um daqueles casos de uso e vai descrevendo, detalhando, de uma forma escrita. E o caso de uso, ele serve para modelar somente requisitos funcionais. Nada de requisitos não funcionais. Por quê? Porque, como o próprio nome já diz, são casos de uso, ou seja, situações em que alguém vai usar o sistema, tá? Por exemplo, vamos pensar no sistema de loja, Vamos pensar em um sistema de uma livraria digital. Um caso de uso que pode acontecer é o usuário cadastrar uma conta, para que ele possa comprar um livro, certo? E aí a gente pode ter cadastro de pagamento, criar o carrinho, fazer a compra. Porém, você pode até pensar, professor, mas tem uma parte lá que é a senha e o usuário ele pode colocar a senha e o sistema criptografa automaticamente, tá? Mas aí o que acontece? Quem está criptografando é o sistema. É uma operação do sistema, não é uma operação do usuário, tá? E aí que, no caso de uso, a gente vai modelar operações que são feitas pelo usuário e não pelo sistema, tá? Aquilo que fica em segundo plano, que é só o sistema que faz, certo? E mais ninguém faz, isso aí fica por conta do sistema. Então, o primeiro elemento, em um caso de uso, vai ser o ator, O que o ator faz? O ator ele vai representar uma entidade, certo? Que vai interagir com o sistema por meio das funcionalidades, tá? Então, é assim que a gente interage com o sistema. Tá, eu sei que tem o clique, clica no botão, preenche as caixas de texto, tá, tudo bem. Mas a nossa forma de interação vai ser como? Vai ser por meio das funcionalidades que ele oferece. Quando você chega em um restaurante, por exemplo, como é que você interage com o restaurante? Provavelmente você vai interagir por meio do pedido, Você solicitar o pedido, conversar com o garçom, escolher a mesa. Mas existem alguns tipos de interações, que o ator ele não faz. Aliás, que você não faz em um restaurante, como por exemplo, ir preparar a sua própria comida. Ou então olhar como é que a sua comida está sendo produzida. Isso aí são coisas que são particulares, que é o que a gente vai chamar de requisito não funcional, tá? O ator ele tanto pode enviar ou receber informações do sistema. O que isso quer dizer? Eu posso ter um caso de uso que sai do sistema e vai para o usuário, tá? E aí a gente pode pensar no seguinte maneira, a gente pode pensar em notificar o usuário sobre o seu saldo, Notificar o usuário mensalmente sobre o seu saldo bancário,
É um exemplo, tá? Um outro exemplo de casos de uso que parte do sistema para o ator, né? Notificar o usuário sobre desconto em livros, né? Isso aí é um caso de uso. Aí a gente tem um outro tipo de elemento que a gente chama de generalização e especialização. O que isso quer dizer? A generalização e especialização a gente utiliza quando nós temos atores, certo? Que eles, quando a gente tem vários tipos de usuários, certo? Que interagem com o sistema, que utilizam funções distintas, porém eles podem possuir alguma função em comum. Por exemplo, pegando esse exemplo aqui, né, pessoa física, pessoa jurídica, vamos pensar em um sistema de compra de livros, certo? Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, ela pode comprar livros, tá? Na plataforma. Então, para eu não precisar criar um caso de uso para a pessoa física e um caso de uso para a pessoa jurídica, eu crio um caso de uso somente para a pessoa. Acabou-se, tá? E aí eu posso criar casos de usos específicos para uma pessoa física, tá? Pode ser relacionado a gerenciar, por exemplo, formas de pagamento, tá? Formas de pagamento que são específicas só para pessoa física. Em relação à pessoa jurídica, o que eu posso ter lá para ele? Eu posso ter a opção dele realizar compras no atacado, tá? Porque aí ele pode ter direito a descontos na compra de livros, né? Então ele tem uma compra de livros mais especializada. Aqui a gente tem um exemplo de um caso de uso que é uma elipse, tá? Eles vão ser utilizados para representar os requisitos funcionais, tá? Aquilo que o sistema deve fazer para resolver as necessidades do cliente. E quando nós estamos modelando os casos de uso, nós devemos utilizar sempre os verbos no imperativo, tá? Indicando que são ações que estão sendo executadas no presente, por exemplo, tá? Cadastrar usuário, deletar conta, cadastrar pagamento, realizar compra, né? A gente não deve utilizar casos de uso para modelar tarefas como se fosse um passo a passo para executar a funcionalidade, porque não é para isso que a gente constrói diagramas de caso de uso, tá? Diagramas de caso de uso serve para a gente mostrar o que o usuário é capaz de fazer com o sistema. Os detalhes sobre como ele vai fazer cada uma dessas funcionalidades, como ele vai usar cada uma dessas operações, isso aí a gente coloca na descrição de caso de uso, tá? E tem uma outra coisa também, a gente pode ter um caso de uso que é executado por um ator, tá? E a sua resposta ser entregue para outros atores, certo? Como, por exemplo, a gente pode ter um sistema jurídico, tá? Onde você tem uma empresa que vai cadastrar... um sistema tributário, onde uma empresa pode cadastrar suas informações financeiras, sei lá, ela pode fazer a sua declaração de imposto de renda, por exemplo, declarar imposto de renda de pessoa jurídica, tá? E aí ela declara e essas informações elas vão ser enviadas para onde? Para a Receita Federal, né? A Receita Federal vai analisar e aí tem um outro caso de uso onde a Receita Federal pega essas informações, né? E vai enviar uma confirmação para esse sistema tributário. E esse sistema tributário, né, pode ser um sistema tributário do Estado, da Prefeitura, vai retornar esses dados para a empresa, certo? Aí a gente tem uma coisinha chamada include, tá? O include a gente utiliza quando nós temos operações, tá? Com objetivos diferentes, porém elas são dependentes,
tá? Elas possuem uma dependência entre si. Isso pode acontecer, tá? E nesse caso, você vai ter uma operação que, quando ela for finalizada ou para ela ser finalizada, ela vai precisar que uma outra operação seja executada, tá? E aí podem ser outras operações que são executadas dentro do sistema ou que rompe a fronteira do sistema, certo? E vai entrar em contato com outro sistema. Como, por exemplo, se a gente for pegar um sistema de compras, né, uma livraria digital, a gente pode ter o caso de uso de realizar a compra, né? E aí o usuário ele prepara o carrinho, né, confirma a sua compra, seleciona o método de pagamento, porém, né, essa operação de pagamento ela vai precisar ser executada, né, em um segundo momento, tá? Onde ele vai precisar entrar em contato com a financeira, né? Que é o que? Ele vai pegar os dados, né? O valor dessa compra, junto com os dados de pagamento que o usuário está utilizando e vai encaminhar para a financeira. E se por algum acaso a pessoa tiver saldo, né? Se for cartão de crédito, ou se for cartão de débito, ou se for Pix também, se as informações estiverem corretas, então ele vai realizar o pagamento, vai processar, vai confirmar e vai retornar para a realização de compra para finalizar esse caso de uso, tá? Nós temos o extend, que ele diz respeito ao seguinte: ele diz respeito a um caso de uso que ele é opcional, ou seja, você executou um caso de uso e você tem a opção de executar um outro caso de uso. E aí você executa ele, se quiser ou não. E caso você não execute este caso de uso, ele não vai comprometer a operação do sistema, tá? Ou a operação do caso de uso que foi concluído, diferente do include. No include, obrigatoriamente, o segundo caso de uso ele tem que ser executado, porque senão, né, ele não vai conseguir concluir a operação do sistema. E além disso, dependendo de como o seu sistema seja configurado, esse caso de uso opcional, tá, que é um extend de um outro caso de uso, ele pode acabar sendo utilizado em um outro momento na operação do sistema, tá? E aqui a gente tem um exemplo, né, de uma maneira geral, que é o seguinte: você tem o usuário, tá? E o usuário, ele realiza uma compra, tá? Tá aqui a elipse de realizar uma compra. Aí, toda realização de compra, obrigatoriamente, este usuário, ele vai precisar realizar um pagamento, tá? Aí, o que pode acontecer? No momento em que ele for realizar o pagamento, ele pode, tá? É neste caso de uso, tá? Outros casos de uso podem ter uma outra configuração. Mas pegando esse evento, essa situação, no ato em que ele for realizar o pagamento, ele olha as opções que tem lá e ele pode ver, sei lá, o cartão de crédito que está cadastrado aqui é o meu cartão de crédito Visa, mas eu não quero usar o meu cartão de crédito Visa. Eu quero usar o meu cartão de crédito da Mastercard. E aí o que ele pode fazer? Ele vai até o cadastrar a forma de pagamento, cadastra uma nova forma de pagamento e aí ele pega e volta lá para a parte lá para realizar o seu pagamento, tá? Isso também pode acontecer. Você pode ter a opção em que o usuário cadastra, né? Ele cria uma conta e no momento em que ele cria uma conta, pode ter uma opção lá, tá? Onde ele pode cadastrar de maneira opcional alguma forma de pagamento, né? Ele pode cadastrar um cartão de crédito, ele pode cadastrar um cartão de débito, tudo bem. Mas se ele não quiser cadastrar, quando ele logar no sistema, ele pode ter a opção de cadastrar uma forma de pagamento de maneira direta,
tá? Então, a gente consegue ver aí nesse cenário 3 opções em que o caso de uso cadastrar a forma de pagamento ele pode ser utilizado. Ele pode ser utilizado no ato da realização do pagamento, tá? Ele pode ser utilizado no ato da criação da conta, ou ele pode ser utilizado quando o usuário ele loga no sistema e ele decide cadastrar uma forma de pagamento. Lembrando que cadastrar não é a mesma coisa que atualizar, certo? Atualizar já seria um outro caso de uso. Atualizar o usuário também seria um outro caso de uso. E aí a gente vem para as descrições, tá? A descrição a gente utiliza depois que a gente modela os casos de uso. Modelou todos os casos de uso do sistema ou todos aqueles que a gente consegue pensar neste momento, modelamos. Então o que a gente faz agora? Vai descrever passo a passo como executa cada um, tá? Então a gente vai escrever como os casos de uso deverão ser executados. Tudo bem. Cadastrar o usuário, tá? Mas como o usuário vai fazer o seu cadastro? E aí na descrição do caso de uso a gente vai detalhar, tá? Existe um template pronto para isso, certo? Que a própria UML 2.0 disponibiliza. E aqui a gente mostra, certo? Esse template. Você tem o nome do caso de uso, você tem a parte da descrição, tá? E na parte da descrição a gente faz a descrição do que o caso de uso faz, tá? Qual é o objetivo daquele caso de uso. Uma das recomendações que eu dou é que vocês possam, nessa descrição, colocar uma descrição no padrão RUP, tá? Até para ele ficar formalizado e você entender melhor aquele caso de uso, até porque todo caso de uso é um requisito no sistema, certo? Você tem um ator primário, que é aquele que vai realizar a ação do caso de uso. Você tem o ator secundário, que é aquele que vai sofrer alguma ação, tá? Que pode ser um ou mais de um ator, né? Sendo ele humano ou outros sistemas, tá? Aí você tem uma coisa chamada as pré-condições, que está relacionada ao quê? Aquilo que tem que acontecer para que aquele caso de uso possa ser executado, né? E aí a gente pode estar se referindo a casos de uso que são include, por exemplo, tá? Casos de uso que são do tipo include, pronto, realizar pagamento. Obrigatoriamente, para realizar o pagamento, eu tenho que executar um caso de uso anterior, que é o realizar uma compra, né? Você tem, ou você pode ter também algum requisito não funcional, tá? Como pré-condição, certo? E as pós-condições está relacionado àquilo que o sistema ele vai disponibilizar, vai se comportar, qual é a resposta que ele vai dar depois que o caso de uso é executado, tá? Nós temos o fluxo básico, que é o quê? O fluxo ideal, né? Todas as tarefas obrigatórias que o usuário tem que cumprir para realizar o caso de uso. Nós temos os fluxos alternativos, tá? Que está relacionado a casos de uso que vão possuir escolhas, tá? Sejam essas escolhas partindo do próprio usuário ou partindo do próprio sistema, tá? Quando eu falo partindo do próprio usuário, é que o usuário mesmo pode escolher. Partindo do próprio sistema é que, a partir de determinadas informações que o usuário disponibilizou, tá? O sistema ele vai tomar uma rota alternativa. Nós temos os fluxos de exceção, que é o que? São ações que, quando o usuário executa, né? Aliás, o ator executa, tá? O sistema ele não consegue concluir o caso de uso, tá? E aí é interessante que ele reporte para o usuário que não conseguiu concluir, né, por causa de alguma ação que ele tomou que não foi adequada. Nós temos a parte da estrutura de dados, tá? Onde a gente pode colocar as tabelas do banco de dados que estão envolvidas na realização do caso de uso, as regras de negócio, tá?
Se por algum acaso, aquele caso de uso ele está cumprindo alguma regra de negócio da organização, né, de uma empresa. E as observações são informações complementares que a gente pode colocar para melhorar a nossa compreensão para implementar o caso de uso, tá? Podem ser informações legais, por exemplo, se a gente estiver lidando com um requisito de segurança, certo? Aqui a gente tem um exemplo, né, que eu peguei dos outros da aula anterior, né, da aula 5, dos requisitos funcionais, né, onde aí está escrito, né, quando o usuário não possui cadastro no sistema, o sistema deve ser capaz de cadastrar o usuário, coletando informações básicas, né, como nome completo, endereço, telefone, e-mail, né. O cadastro sendo bem sucedido, vai enviar um e-mail de confirmação para o usuário. Qual é o ator primário aí? O usuário que compra livros. Tem algum ator secundário? Nenhum. Tá? Nesse caso aí não tem nenhum. Você cadastrou, não tem nenhum tipo de ator secundário. Quais são as pré-condições? O usuário não possui cadastro. Tá? O sistema deve ter, e uma outra pré-condição é que o sistema deve ter implementado o algoritmo de criptografia de senha, né? Para permitir que quando for implementar o caso de uso de cadastrar o usuário, né? Quando o usuário tentar cadastrar, o sistema vai criptografar a sua senha. Quais são as pós-condições? O usuário ter o seu cadastro confirmado. E aí a gente tem o fluxo básico, tá? O fluxo principal, que é o quê? O usuário acessa a página para realizar cadastro, ele informa todos os dados obrigatórios, o sistema valida os dados, né? Após a validação, o sistema informa ao usuário que o seu cadastro foi realizado com sucesso e que o e-mail de confirmação de cadastro foi enviado para a sua caixa de entrada. Um fluxo alternativo seria o seguinte: vamos supor que o usuário vai para a página de realizar o cadastro, ele não lembra que já tem cadastro no sistema e ele informa seus dados, tá? Então, o que é que pode acontecer? O sistema verifica, tá? Quando ele vê que o usuário já possui cadastro, o que é que ele faz? Ele pode exibir uma mensagem para o usuário dizendo: olha, você já possui um cadastro, né? Estamos redirecionando você para a tela de login, tá? Qual seria o fluxo de exceção? Quando o usuário não informa todos os dados obrigatórios, tá? E aí o sistema ele deve notificar o usuário para corrigir os dados. Ou caso o usuário coloque algum desses campos, né? CPF, CNPJ, e-mail ou senha inválidos, né? E aí o sistema deve notificar o usuário para corrigir os dados. Em relação às estruturas de dados, a gente pode pensar que ele vai utilizar somente a tabela de usuários, né, que ele vai cadastrar, então ele só vai precisar utilizar essa tabela e inserir os dados do novo cadastro. Quais são as regras de negócio? A gente pode pensar na validação, tá? Quais são os dados que são considerados válidos, que são considerados obrigatórios, e falar também sobre qual é o modelo de padrão de senha. Certo? Uma coisa é o sistema criptografar a senha. E para criptografar a senha não importa qual é o formato da senha. Chegou os dados lá, ele criptografa. Já a questão de um padrão, né, de senha serve para tornar essa senha mais complexa, né, de alguém conseguir acertá-la e invadir a conta do usuário. Aí, observações, não possui nenhuma. Agora nós vamos para o diagrama de atividades. O diagrama de atividades é o seguinte. Na descrição de casos de uso, a gente tem um passo a passo. E o objetivo do diagrama de atividades é justamente modelar esse passo a passo. Tá? Tipo, se não ficou muito claro a escrita, então vamos para o modelo para ver se isso fica mais nítido, tá?
Aqui a gente consegue modelar requisitos funcionais e alguns requisitos não funcionais, tá? Não são todos. A gente pode utilizar um diagrama de atividades para modelar um requisito não funcional. Por exemplo, um requisito não funcional de conversão de dados, por exemplo. A gente pode utilizar ele para verificar, analisar como é que a conversão de dados ocorre dentro do sistema, tá? A gente tem um ponto inicial que marca o início de todas as atividades, tá? Só existe um ponto inicial, certo? Nós temos o ponto final que representa o final, onde finaliza a minha funcionalidade. E também só existe um ponto final, tá? Professor, mas existem os fluxos alternativos e os fluxos de exceção. Tá. O fluxo alternativo e o fluxo de exceção, eles são tratados utilizando a simbologia do fluxo final, tá? Que é essa bolinha aí com um X. Nós temos as raias, tá? Que elas servem para organizar cada ação, tá? Que é operada no sistema, quem faz essas ações. Tá? Então vamos lá no cadastro do usuário. Qual é a ação que o usuário vai fazer? Informar os seus dados. A validação dos dados é o usuário que faz? Não, é o sistema. Então o que é que a gente vai fazer? A bolinha lá aliás, o retângulo lá de validação dos dados vai ficar na raia do sistema. E é claro, a gente pode ter várias raias quanto existir de atores, tá? Participando daquele diagrama de atividades, certo? Então a gente só vai ter uma raia do nosso sistema, tá? A gente vai ter a raia de outros usuários que são seres humanos ou de usuários que são sistemas. Porém, é importante que a gente coloque o nome desse sistema, né? Que é para não ficar sistema e a gente não saber qual é o sistema, quem é o nosso sistema na verdade. Aí nós temos a atividade, né? Que é a atividade que é realizada, tá? E aí a gente sempre utiliza verbos no imperativo, igual os casos de uso também. Como, por exemplo, qual é a atividade que o usuário vai fazer agora? Informar os dados. Tá? Nós temos o diamante ou losango, que significa a decisão, tá? Onde, esse fluxo, né, você tem uma atividade que vai para uma decisão, essa decisão vai ramificar para pelo menos dois caminhos, tá? A gente não pode utilizar uma decisão que ramifica só para um caminho, porque não faz sentido, tá? A decisão é justamente para que nos leve para fluxos alternativos ou fluxos de exceção, ou continuar no fluxo principal, certo? Mas a gente também pode utilizar ela para fundir, tá? A gente tem duas atividades acontecendo em paralelo, certo? Que aí elas finalizam, né? Elas são fundidas para dar origem a uma única atividade, tá? Porém, é mais comum as pessoas utilizarem, né, o símbolozinho do garfo, tá? Que, como vocês podem ver, ele é representado pela atividade que está sendo executada, tá? E que no momento em que ela é executada, depois dela, duas outras atividades são executadas em paralelo, tá? Você pode ter mais atividades executadas em paralelo? Pode, não tem problema. Aqui, por exemplo, a gente tem o quê? Confirmar a compra. Tá. Então, tem lá a opção do usuário confirmar a compra. Ele clica. Quando ele clica para confirmar a compra, o que pode acontecer? Realizar o pagamento com cartão de crédito, tá? Ou débito, ou Pix. E, paralelo a isso, também enviar um e-mail de confirmação de compra. Aí nós temos o símbolo de junção, tá? Quando nós temos duas atividades acontecendo em paralelo
e aí elas finalizam em uma outra atividade, tá? Elas são fundidas e introduzem uma nova atividade, como por exemplo, o usuário ele está lá informando o seu CEP, né, na hora do seu cadastro. Existe uma atividadezinha que a gente pode colocar para ser executada em paralelo, que é a verificação de CEP. Você está lá colocando o seu CEP, aí automaticamente o sistema já está verificando e automaticamente ele já preenche o campo de endereço com as informações do CEP. Tá? Isso é isso aí a gente consegue modelar por meio de um diagrama de atividades. Aí a gente tem uma outra coisa que se chama receber e enviar sinal, tá? O que que isso significa? Significa que eu tenho uma atividade que está sendo finalizada e ela está enviando um sinal para uma outra atividade, tá? E esse sinal ele pode ser o quê? Ele pode ser um sinal por e-mail, tá? Ele pode ser algum outro tipo de notificação que pode ser enviada em segundo plano. Ele pode ser uma transferência de dados, tá? Receber o sinal demonstra a aceitação de um evento, tá? Como, por exemplo, fazer o upload da imagem, tá? Você vai fazer o upload de uma imagem. Aí, o que acontece? Você vai enviar essa imagem para o servidor de imagens. Tá? Ah, professor, a imagem não fica armazenada no banco de dados? Não. Se for um banco de dados relacional, ele não armazena imagens, tá? O máximo que ele ainda consegue armazenar é o endereço, tá? Mas ele vai para um outro lugar. Ele vai para um outro servidor, uma outra pastinha e tal. Então, o que acontece? Ele envia um sinal, né? Pega a imagem, ele envia um sinal perguntando: ei, tu tá online? Tá? E aí o servidor pega e diz: ó, eu tô online sim. Aí o que acontece? Esse servidor pega e diz: ó, manda a imagem. Aí a imagem é enviada. Certo? Aí quando essa imagem é enviada, ela vai ser armazenada no servidor de imagem. Tá? Isso tanto pode acontecer no próprio sistema, tá? Se o sistema tiver vários compartimentos dentro dele, mas também ele pode ser utilizado para atividades que são executadas fora da fronteira, tá? Como por exemplo servidores, um servidor de imagem, tá? Ele é uma coisa paralela que está sendo utilizada no sistema, né? Se a gente for pensar em um servidor de imagens que não é da própria empresa, mas um servidor na nuvem terceirizado, ele rompe a fronteira, né? A fronteira que eu digo é a fronteira do sistema. Então aqui a gente tem um exemplo de um diagrama de atividades, tá? Onde a gente tem o usuário que vai realizar suas compras. Então ele seleciona os itens, né? E aí o sistema oferece a opção confirmar a cesta, aí ele não. Então ele vai selecionar novamente, mas caso ele confirme, aparece lá para o usuário para ele escolher uma opção de pagamento, tá? Ele escolheu. E aí o sistema pergunta, confirma a opção de pagamento? Não, aí ele pega e escolhe de novo. Se sim, ele vai mostrar o resumo da compra, tá? O sistema vai mostrar. Aí o sistema pega e pergunta, confirmar a compra? Né? E aí o usuário pega e confirma a compra, tá? Aí é o sim, então o que acontece? Qual é a próxima atividade agora? Processar a compra, né? Aí no ato de processar a compra, tá? Vai lá a questão de pagamento, né? Ver se é válido ou não. Aí tem compra aprovada? Não. E aí o sistema executa uma atividade que é informar para o usuário que a compra foi negada, tá? Aí volta lá para ele escolher a opção de pagamento. Caso a compra tenha sido aprovada, o que o sistema vai fazer? Informar que a compra foi aprovada e enviar um e-mail de confirmação de compra, tá? Aí o que acontece? A gente pode terminar aí, né? Termina aí. Porém, essa atividade ela vai enviar um e-mail, né? Um sinal.
lá para um servidor de e-mail, pode ser o Gmail, por exemplo. E aí o que acontece? O Gmail pega, recebe esse e-mail e vai chegar lá na caixa de mensagens do usuário. E aí a gente tem um fluxo alternativo, tá? Que no caso não é um fluxo alternativo porque uma determinada atividade, tá? Que quem está concluindo é o sistema de e-mail, tá? Mas a atividade principal ela já foi cumprida. Pode acontecer, professor, de uma atividade principal em um fluxo alternativo ser executado ao mesmo tempo? Sim, tá? Só que nesse caso aí é mais relacionado a quando você tem um fluxo alternativo de algo que está sendo enviado para um sistema, né, para alguma coisa que está sendo enviada para fora da fronteira do sistema. Aí nós vamos para a máquina de estados. A máquina de estados, ela serve para modelar o comportamento do sistema quando as atividades são executadas, né? Antes a gente viu as atividades, agora a gente vai ver o que? Como o sistema se comporta, tá? Ele também tem um ponto inicial, tá? Onde inicia os comportamentos, ponto final, onde os comportamentos são finalizados, tá? A gente tem um fluxo de decisão, tá? Dependendo da atividade que é executada, o sistema vai mudar o seu comportamento, certo? A gente tem o próprio estado, que vai indicar o estado em que o sistema se encontra. O estado, gente, geralmente é um estado onde ou o sistema está executando alguma coisa, tá? Proveniente do usuário, ou ele está esperando alguma ação do usuário, tá? E aí onde a gente usa os verbos, a gente utiliza as ações com os verbos no gerúndio, tá? Para indicar que o comportamento está sendo executado naquele momento. Nós temos os eventos ou fluxos de transição, né? Que é justamente essa seta que sai de um estado para outro, tá? Isso pode acontecer pelo próprio sistema ou por outro sistema que causa alteração no comportamento do nosso sistema no ato da execução dele, certo? Nós temos as ramificações, né? A do garfo, tá? Como por exemplo, confirmando a compra, né? Lembra que o outro, né? Na atividade a gente está mais voltada para o que o usuário está fazendo, né? Ou coisas mais voltadas diretamente para o usuário. E aí no ato da confirmação da compra a gente, né, tá lá processando o pagamento e enviando um e-mail, né? Aqui na ramificação a gente pode colocar o que? O sistema sai do estado de confirmar a compra e vai para o estado de processar o pagamento e reservar os itens no estoque, tá? Porque também pode acontecer que no ato da compra, quando ele for reservar os itens, algum item, né, foi comprado em alguns minutos antes por um outro usuário. E aí o que pode acontecer? Ele retornar, né, e falar que tal mercadoria não estava disponível, então ele automaticamente teve que alterar o valor da compra para ser processada somente a compra dos itens que foram verificados no estoque, tá? Ou o sistema pode retornar para o usuário e dizer, ó, não tem estoque deste livro, e aí você vai ter que refazer a sua compra, tá? Isso varia muito de como você, de qual é o tipo de resposta que você quer dar ao usuário. A junção, dois comportamentos executados dão origem a um, né? Que aí a gente pode reaproveitar o processando o pagamento, reservando o item no estoque
eles sendo executados de maneira adequada, né, sem nenhum imprevisto, vão para o estado de finalizando a compra, né, que finalizando a compra seria o quê? Enviar uma mensagem de e-mail. Aqui a gente tem um modelo, tá? De máquina de estados, tá? Onde o sistema fica aguardando a seleção de itens, né? Itens selecionados? Não. Aí volta. Itens selecionados? Sim. Aí o sistema vai aguardar a seleção do pagamento. Aí o usuário pegou e confirmou, né? Pagamento selecionado? Sim. Aí ele vai ficar aguardando a confirmação da compra, o usuário pegar e clicar no botão de que confirma a compra. Houve confirmação da compra? Houve. Aí ele vai para o próximo estado, que é confirmando a compra. Aí esse estado vai dar origem a 2, processar pagamento e reservar itens no estoque. Tudo bem? E aí o que acontece? Ele vai, né, para eles se fundem e vão para um outro estado que se chama estar finalizando a compra. E nesse estado de finalização de compra, ele vai enviar um e-mail de confirmação para o usuário, né? É a atividade final que ele vai executar. Então lembrem-se que os quadrados são os estados, tá? E as setas são as ações. Ações que o usuário realiza ou ações que algum outro sistema vai estar realizando. E aí é o que temos para hoje, certo? Aqui a gente pode mostrar, posso estar mostrando para vocês, né, um exemplo de um caso de uso onde onde o usuário está acessando o sistema e informações estão sendo enviadas para um outro sistema ou algum outro local fora da fronteira do nosso sistema principal, tá? Vou fechar aqui a máquina de estados. Então, pronto. A gente tem aqui diagrama de caso de uso. Tá. Deixa eu criar um outro diagrama de caso de uso para ilustrar este exemplo. Pronto. Então, o que acontece? Eu posso ter, sei lá, empresa, tá? E aí existe o sistema tributário, tá? E o nosso sistema sendo tributário, o que é que uma empresa pode fazer? Ela pode declarar, tá? Seu imposto de renda, tá? No sistema de arrecadação tributária do, sei lá, do governo da Paraíba, tá? E aí a gente pode ter desse outro lado a Receita Federal, tá? Deixa eu só trocar o traço. A gente pode ter então vai ser esse traço aqui mesmo. A gente pode ter a Receita Federal, que lá do outro lado ela vai receber essas informações, tá? Aí a gente pode ter um outro caso de uso, tá? Que se chama confirmar declaração, tá? Aí nesse caso seria o que? A Receita Federal, né? Confirma a declaração, tá? E aí a gente pode colocar aqui, gente,
um outro caso de uso que significa notificar a empresa, tá? Porque uma coisa é confirmar a declaração, né? É um include. E a outra coisa é notificar a empresa. Pronto. E aí a gente tem um exemplo aqui, certo? De um caso de uso, tá? Envolvendo mais de um ator, certo? E onde a gente tem as opções de include, tá? Casos de uso include, que estão sendo utilizados por outros atores, tá? Então, gente, no geral é isso. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com o professor, tá? E eu vou estar disponibilizando também alguns exemplos para vocês acompanharem, utilizarem aí nos seus estudos.